Muito bem-vindo, Fábio, que é deputado distrital no Distrito Federal, né, obviamente, o mais votado da história do DF, assistente social, professor, ativista LGBTQIA+, do PSOL. Muito bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, Dri, Renato, obrigado pelo convite para estar com vocês mais uma vez. Já estive aqui conversando sobre outros temas, sempre temas difíceis, né? Numa conjuntura, acho que muito dura, que a gente segue vivendo. Acompanhando um pouquinho agora com o Pedro e tratando de um tema delicado que a gente enfrentou também na semana passada, né? Que foi a questão da identidade de gênero e a desumanização, a desqualificação que aquele deputado fez. Aquilo foi uma violência, gente. Eu que sou um deputado LGBT, também um ativista da área, me senti absolutamente vítima também daquela violência, me solidarizo com todas as minhas colegas transexuais, travestis desse país, que a gente tem que dizer, né, nós estamos no país que, pelo 14º ano consecutivo, é o país que mais mata travestis e transexuais do mundo. Nós estamos entre os países que 90% da população de mulheres travestis e transexuais estão na prostituição compulsória, porque não tem outra oportunidade de empregabilidade nesse país, e o deputado acha que a prioridade é atacar, desqualificar e desumanizar esse segmento da população. Então, isso é inaceitável, isso não cabe na liberdade de expressão, isso não cabe em nenhum outro conceito que não seja na violência, no crime cometido por ele. E tem um dado, né, que eu acho que é importante que se registre nesse debate anterior, antes da gente entrar na próxima pauta, que somos o país que mais mata travestis e transexuais, e somos também o país do mundo que mais se acessa pornografia de travestis e transexuais. Então, é o país da hipocrisia. É o país da hipocrisia. Então, é importante que se registre esse dado também, porque é onde se acessa também a pornografia relacionada às pessoas trans e travestis, né? Então, é uma discussão que precisa ser feita com muita transparência na sociedade. Ele não queria fazer discussão de esporte, ele não queria fazer discussão de isonomia no esporte de forma alguma. Ele queria desqualificar, desumanizar esse segmento da população, e ele precisa ser responsabilizado pelo que ele fez. Agradeço o convite de vocês e já chego batendo, né, naquele canalha. Você sabe que a Duda Salabert esteve aqui na semana passada e ela falou que esse Nicolas é o método dele. Ele fala disso, a pauta dele pauta mais esse tema das perguntas do que ela, porque ele não tem outra pauta, né? Ele só usa um método para atrair seguidor, é pegar uma minoria que sofre violência para trabalhar para. E ela conhece, né? Ela foi vereadora com ele, né? Exatamente. Mas olha só, tem vários comentários aqui. A Nina Puglia diz: deputado, que bom lhe ouvir. Esperamos você no nosso debate na Semana da Visibilidade Autista na UNB. Olha aí, já tem aqui o convite da Nina. E tem um comentário aqui do Silvio Lima. Belíssima participação do deputado na CPI. Foi um prazer ouvi-lo na inquirição do delegado da PF. Eu queria já, então, começar pedindo para você fazer aí um resumo de como está essa CPI, o que vocês já ouviram ali, já tiraram desses depoimentos todos, em que status está essa CPI? Então, a gente instaurou uma comissão parlamentar de inquérito para investigar tanto o dia 12 de dezembro de 2022 quanto o dia 8 de janeiro, né? 2 dias que eu acho que o dia 12 ele foi um dia preparatório para o dia 8 de janeiro, assim como a ocupação desses acampamentos na frente dos quartéis generais pelo país, né? Eles foram um embrião desse processo violento de ataque à democracia brasileira. E a gente conseguiu, com muita luta, instaurar essa comissão parlamentar de inquérito no contexto de afastamento do governador, no contexto de, enfim, prisão de autoridades públicas do DF, inclusive do ex-secretário de Segurança Pública. A gente começou a CPI com algumas oitivas que eu acho que foram importantes. Vocês devem ter acompanhado, a gente fez a oitiva do secretário adjunto de Segurança Pública, o delegado da Polícia Federal, Fernando. Foi uma oitiva onde fica muito evidente que ele se desresponsabiliza muito da operação. Ele fala que estava há 6 dias no cargo e que não tinha sequer sido apresentado para o governador ou para os comandantes da Polícia Militar. A gente também faz a oitiva da subsecretária de Inteligência, que é uma delegada da Polícia Federal, Marília, que, diga-se de passagem, também ocupava um lugar na inteligência do Ministério da Justiça, junto com Anderson Torres. Ela também tenta se desvencilhar de qualquer vínculo com
o ex-secretário e ex-ministro Anderson Torres, mas isso cai por terra. Também faz uma apresentação muito frágil sobre o papel da inteligência e o que é inteligência, do ponto de vista técnico, né? É uma oitiva precária. A gente percebe que se a gente está submetido a uma inteligência para salvar a gente fica numa situação precária, porque a inteligência que ela passou ali, que são relatórios repassados por WhatsApp, sem nenhuma análise de dados, assim, é uma inteligência muito frágil, e aquilo fica muito evidente ali no depoimento dela. E, por último, a gente teve o depoimento do ex-diretor de operações da Polícia Militar, o Coronel Naime, que hoje está preso, e é atribuído a ele alguns elementos. O primeiro é atrasar a atuação das tropas, segundo há uma suspeição na aparição dele no próprio dia, já que ele estaria de folga, ele estava num abono, e era considerado, havia indícios de que ele estava numa disputa interna dentro da Polícia Militar do DF no dia, né? Estaria numa disputa interna, não no dia, né? Estaria numa disputa interna pelo comando da Polícia Militar. Então também teve a oitiva dele, uma oitiva que teve toda uma plateia, né, de coronéis da Polícia Militar, acho que numa tentativa de gerar um clima de torcida pelo coronel que hoje está preso da Polícia Militar. Ele se preparou muito bem para essa oitiva, me pareceu muito preparado, mas, do meu ponto de vista, ainda tem muitas perguntas que precisam ser respondidas em relação a esse dia e a essas oitivas. A gente tem vários requerimentos aprovados. O ministro Alexandre de Moraes deu a possibilidade do ex-ministro Anderson Torres não comparecer e ficar em silêncio. Então, hoje, essa é uma dificuldade da comissão, que está insistindo na vinda dele, mas ele deu essa oportunidade para que ele não compareça à CPI. A gente aprovou vários requerimentos de convocação e quebra de sigilo. Entre eles, de convocação, nós temos requerimentos de financiadores ou de supostos financiadores, de pessoas que estavam nos atos antidemocráticos, nos atos golpistas, e algumas autoridades ou ex-autoridades. Uma delas, que eu posso cravar aqui, é o general Heleno, está convocado para uma oitiva na CPI, ainda não tem data marcada. A gente tem o ex-comandante-geral da Polícia Militar, o Coronel Fábio, o ex-secretário de Segurança, Júlio Danilo, que também está convocado, o interventor, Ricardo Capelli, que é importante, né? Ele fez um relatório consistente sobre isso, trazer esses dados para a Comissão Parlamentar de Inquérito. Eu diria que a gente está numa fase muito preliminar. E o que mais me chama a atenção, já para abrir aí a discussão nesse primeiro momento, é que todo mundo aponta o dedo para as Forças Armadas. A Polícia Militar do DF, o depoimento do Coronel Naime, ele é muito transparente, e o ex-secretário executivo Fernando, em apontar o dedo para as Forças Armadas e para os impedimentos que as Forças Armadas fizeram, no sentido de não deixar que fosse desfeito o acampamento no QG, mesmo quando já havia desconfianças de violência, e depois não permitir que houvesse as prisões. E também uma certa leniência, né, em relação a manifestantes que tinham um comportamento mais agressivo, que tinham materiais de violência. Então, isso já tem ficado muito nítido, e a gente vai precisar ouvir na comissão, e aí há uma análise jurídica em relação a isso, membros das Forças Armadas, para que a gente possa avançar nessa investigação. Deputado Fábio Félix, eu não sei se você acompanhou, mas a Fórum, no dia 13 de dezembro, deu um depoimento de uma fonte da Polícia Federal, uma matéria que repercutiu muito, onde ele contava e apontava todos os dedos da mão para o gabinete, para o GSI, controlado pelo general Heleno. A Adri pode até colocar aqui na tela, porque raramente o general Heleno tuita, né? Os tweets dele são assim, para dizer algo muito importante, como em relação à prisão do Lula, quando ele foi lá e disse que o Supremo não poderia dar habeas corpus. Então, assim, o general Heleno seleciona seus tweets e, assim, para cada mês e meio, ele faz alguma coisa. No dia 14 de dezembro, o general Heleno faz um tweet, não sei se a Adri já tem ele aí na tela, ela vai colocar aqui, eu vou ler para... Vou te chamar de você, porque você é mais novo que eu, Fábio. Né? Pode chamar. Nota de esclarecimento. Em relação à matéria veiculada pela revista Fórum nessa data, com o título "Servidor da PF
lotado na presidência, acusa a GSI por terror em Brasília, de autoria do repórter Henrique Rodrigues, cito o nome do repórter, que é uma coisa intimidatória, informamos o seguinte: as acusações ao GSI publicadas não têm qualquer ligação com a verdade e foram plantadas por uma fonte, entre aspas, desqualificada e mentirosa. Ele admite a fonte, percebe? Mas dá o entre aspas ali. 2, o GSI jamais realizou atividade desse tipo. A acusação é leviana, anônima e produzida com a nítida intenção de se valer da proteção da fonte para divulgar barbaridades e prejudicar este gabinete Brasília, Distrito Federal, 14 de dezembro de 2022. Pode tirar. Fábio, depois disso, a gente fez 6 ou 7 matérias com essa fonte e no dia 8 de janeiro, essa fonte transmitiu de dentro do Palácio do Planalto os atos golpistas, numa mediação mediado pelo Mauro Lopes, que coordenava o dia lá na TV Fórum, junto com o Henrique Rodrigues, de dentro do Palácio do Planalto. Agora, mais recentemente, essa fonte deu um depoimento se não me engano, ao Supremo, né, à Polícia Federal, e esse depoimento vazou e a mídia tradicional tratou como se fosse exclusividade, matéria nova, tal, né, o que a gente já vinha dando. Hoje sai uma nova matéria com uma entrevista exclusiva com essa fonte, que no dia, eu estou falando isso tudo, né, por quê? Porque no dia 13 de janeiro, quando essa fonte conversa com o Nick, ele conta detalhes de como o GSI armou o dia 12, que tem tudo a ver com vocês. Então, eu acho muito importante, eu vou lhe passar todas essas matérias, vou pedir ao Henrique para que passe tudo a você, porque ali está dado dia a dia já as provas cabais de que foi o GSI que operou isso. Isso precisa ser investigado e que bom que vocês estão fazendo essa CPI aí, e não uma CPI no Congresso, que senão pararia o Brasil por conta disso, mas ela tem todas as condições de apurar, né, o que foi dito por esse funcionário público, que depois, segundo o depoimento lá que vazou, que ele deu para a Polícia Federal, a gente sempre soube que ele era lotado no Palácio. Ele nos passou informações, eu pedi, antes de dar a primeira matéria, conversando com o Henrique, eu queria saber quem era, a gente podia preservar a fonte, mas eu não daria nada numa acusação tão grave se não soubesse quem era. E hoje sabe-se que, de fato, ele estava lotado na presidência da República durante o governo Bolsonaro, que tinha todo um processo de dissensão interna lá que lhe permitiu isso. Enfim, Fábio, temos aí uma linha de investigação de denúncias feitas antes, inclusive, do 8 de janeiro. Não, exatamente. Eu acho que, assim, primeiro, assim, é importante dizer que aqui na Câmara Legislativa, a CPI não é um uníssono. Nós temos uma CPI proporcional e a gente sabe qual é a proporcionalidade de parlamentares e visões políticas que a gente tem no país, no Legislativo, e isso acontece também no Poder Legislativo local. Então, é uma composição. Nós fizemos uma luta política muito grande para que o deputado do PT, o deputado Chico Vigilante, fosse o presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, e isso, do nosso ponto de vista, é um ganho para a investigação dessa comissão. A gente também fez uma luta grande, porque o governo local e a base do governo local não queriam, para que o dia 12 de dezembro entrasse na linha de investigação. Até porque havia suspeitas muito objetivas de envolvimento do Gabinete de Segurança Institucional e de autoridades da República. E aí tem alguns elementos que eu acho que nos ajudam nessa reflexão. E aí eu acho que é fundamental que você mande todo esse material para nós, porque aí nós queremos marcar o quanto antes a oitiva do general Heleno, né? E eu acho que outras oitivas de pessoas relacionadas ao Gabinete de Segurança Institucional são importantes, porque há uma tentativa dentro da CPI, eu sinto essa áurea, né? Não vou apontar o dedo para ninguém, inicialmente, até porque nós estamos trabalhando junto aqui, todos os colegas da CPI. Mas eu acho que há uma áurea na CPI de tentar transformar o ato do dia 12 e os atos do dia
do dia, os atos antidemocráticos, eu gosto de colocar os antidemocráticos para não parecer que são atos, né? Do dia 8 e do dia 12, como obra do acaso. Então, há uma tentativa, né? Todo mundo que vem aqui na CPI, ninguém sabia de nada, ninguém tinha informação, ninguém tinha nenhum elemento sobre o assunto. Só que existem alguns dados concretos, né? Um desses dados é a nomeação do ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro. Outro dado concreto é de que todo mundo sabe disso nesse país, de que existia uma operação para buscar uma alternativa que não a posse do Lula. Isso é fato. Existia uma operação nesse sentido, e essa era uma operação que praticamente era tratada na esfera pública. Né? Assim, a entrevista que a Carla Zambelli deu à Folha de São Paulo, ela diz que no dia 30 de dezembro de 2022, na live do Bolsonaro, naquele dia ela percebeu que nada poderia ser feito. Ela sentiu pela live, ela percebeu. Imagina, uma deputada federal dentro do núcleo da extrema-direita brasileira só percebeu que tinha perdido a eleição no dia 30 de dezembro e que nada podia ser feito. Então, existia uma operação dentro do governo Bolsonaro conspiratória, que era uma operação que teria uma culminância. Eles queriam buscar uma culminância. Eles não conseguiram construir a correlação de forças para que se fizesse alguma coisa. Mas, para mim, está dado que tentaram fazer alguma coisa e a gente tem que mapear quais eram os núcleos do governo, e eu não tenho dúvida de que um núcleo que precisa ser investigado, eu como um membro da CPI, um dos investigadores, não posso fazer agora uma fala taxativa, obviamente, mas um núcleo que precisa ser investigado pelas denúncias que são feitas pela imprensa é o núcleo instalado no Gabinete de Segurança Institucional, né, que é o núcleo militar. E aí nós temos várias autoridades distritais e da República que sempre apontam o dedo para esse núcleo militar, para o papel de oficiais das Forças Armadas, né, e é bom dizer que há uma integração. A gente tem vários dos militares que têm relação direta com membros da Polícia Militar do Distrito Federal. Isso não quer dizer que automaticamente existe uma rede conspiratória dentro da Polícia Militar solidificada, mas isso precisa também ser investigado. Até que ponto houve envolvimento das forças de segurança no DF com esses núcleos que, junto com uma ala do governo Bolsonaro, que eu imagino que não seja todo mundo, que alguns já tinham reconhecido a vitória e não trabalhavam no mesmo caminho, mas com uma ala do governo Bolsonaro que vinham construindo uma conspiração a uma alternativa à posse do Lula, que é basicamente um golpe. É um golpe de Estado, é um golpe contra a Constituição de 88, é um golpe da democracia brasileira. A gente usa essas outras palavras, que são um pouco eufemísticas, para dizer que existiu uma conspiração, a conspiração era tratada dentro dos palácios, ainda no governo Bolsonaro. Altas referências da extrema-direita não negam a existência dessa conspiração política e ela envolvia algumas das autoridades. E dia 12 de dezembro é um exemplo muito objetivo desse processo. Porque o dia 12, eu participei já de muita manifestação nessa cidade, eu sou um ativista, um militante, desde os meus 16 anos, e eu já participei há mais de 20 anos de manifestações no DF. Eu nunca vi uma manifestação onde ninguém é preso. Você tem gente queimando gás, tocando fogo em ônibus, tocando fogo em carro, atacando a sede da Polícia Federal, atacaram a sede da 5ª Delegacia de Polícia, da Polícia Civil do DF. Ninguém foi preso. Eu já participei de manifestação que não tem violência nenhuma e tem 80 pessoas na 5ª DP por desacato à autoridade. Ninguém explica isso. Então, assim, é uma situação constrangedora para as forças de segurança que não há outra forma de explicar que não um nível alto de prevaricação, de omissão em relação ao que aconteceu, ou até cumplicidade. Então, isso precisa ser investigado. Né? E quem são os autores intelectuais desse processo? Quem orientou que não houvesse prisão? Quem deu o comando nesse sentido? Então, assim, são algumas questões que estão sem resposta e a gente sabe que tem um andar de cima com responsabilidade em relação a essa articulação, que houve uma articulação interinstitucional. São várias instituições que conversam e que permitiram cenários como o que a gente viu no dia 12 e no dia 8 de janeiro. Percebam que eu tomo um certo cuidado, que eu acho que é importante no papel que eu cumpro, para falar sobre o tema, mas eu acho que essas informações que vocês têm nos ajudam bastante também. Fábio, outra coisa, como é que está a situação de Ibanez? Ele voltou ao cargo, né? Ele teve uma posição discreta quando foi afastado.
acho que ele é advogado, né, um advogado experiente, também consultando colegas, decidiu não ir para o enfrentamento, se encolheu e conseguiu voltar, né? Que significa isso para a política local? Eu acho que assim, a gente no dia 9, dia 8, dia 9, quando o Ibanez foi afastado, eu acho que a decisão foi correta do Supremo Tribunal Federal, uma decisão inédita, mas uma decisão correta para resguardar a segurança da cidade e resguardar a cidade de qualquer atividade que tivesse vínculo com o golpismo contra a democracia brasileira. Inédita, porém muito correta. Então, assim, nós defendemos a decisão e defendemos a investigação rigorosa em relação ao tema. A volta do governador traz um fôlego para a sua narrativa de que ele não tem conhecimento ou envolvimento nenhum com qualquer articulação conspiratória contra o Estado e a democracia brasileira. Então, acho que isso é, sem dúvida, nós não podemos cravar nada relacionado a isso. Inclusive, o que eu tenho dito aqui, a volta dele ao governo não faz com que a gente retroceda na necessidade de investigar todos os envolvidos, inclusive o próprio governador. Agora, de fato, assim, eu tenho que ser realista. É um senso de realidade, que a volta dele ao governo do Distrito Federal, autorizada pelo Supremo, ela pressupõe a não existência de nenhum fato novo no processo relacionado a ele, inclusive a volta antes do prazo previsto do afastamento. Então, traz um fôlego para a sua tese de que ele, né, ele não faz uma tese, a tese é da defesa dele, que ele não tem envolvimento com algum suposto processo conspiratório. Ele também diz que não acredita, óbvio, num processo como esse, mas tem adotado uma posição cautelosa, como você disse, assim, a mesma posição cautelosa que ele adotou no afastamento, a posição cautelosa de dizer, mas as investigações estão correndo, mas que eu não tenho nada a ver com isso. Né? Eu era uma autoridade, fui mal informado pelos gestores que decidi. Mas tem algo que ele não explica, né? Como foi e qual foi o que está por trás, né, da decisão dele de nomear o ministro da Justiça implicado, aliado de Bolsonaro de volta à Secretaria de Segurança Pública do DF. Então, isso eu acho que é uma questão que ele não explica e que a gente precisa de explicação sobre isso. Que é o centro de tudo, né? Se ele talvez não tivesse tirado ele do Ministério da Justiça e acolhido, na hora que ele sai do Ministério da Justiça, acolhido na Secretaria Exatamente. De Segurança Pública, talvez nada disso tivesse acontecido, né, deputado? É uma decisão política que mudou o cenário político nacional. E num contexto, depois do que a gente viveu dia 12, onde existiam indícios de envolvimento de autoridades da República ligadas a Bolsonaro numa conspiração eleitoral, tem muitos elementos, né, que a gente vai vendo, né, de busca de aliados. Bolsonaro buscou o Putin, depois teve a negativa do Putin. Tem um monte de elementos aí que a própria... a gente vai lendo na imprensa e depoimentos de pessoas próximas que trazem muita informação sobre isso. Então, a vinda do Ministério da Justiça, do Anderson Torres para a Secretaria de Segurança Pública, criou um ambiente de desconfiança completa e, inclusive, se para nós, vou dizer o mínimo aqui, né? Se para nós criou um ambiente de desconfiança completa, para o outro lado, criou um ambiente autorizativo. Se eles já eram estimulados a uma lógica golpista, eles agora, com esse novo secretário de Segurança aliado do projeto político deles, eles se sentiam autorizados a medidas extremas. Então, assim, isso eu estou dizendo o mínimo, só levando em consideração a decisão política, sem fazer ilação sobre cometimento de crime. Então, a decisão política em si, ela já é muito equivocada, porque ela cria um ambiente de desconfiança, de faca no pescoço do governo, do novo governo que surge, toma posse no país, e, ao mesmo tempo, cria um ambiente confortável para as manifestações extremistas dos golpistas da extrema-direita brasileira. Então, assim, só a decisão política em si, ela já é suficiente para a gente fazer um questionamento profundo das escolhas do governador Ibanez Rocha. Muito bem. Tem alguns comentários aí, antes de passar para a palavra final do deputado, né, Adelina? O Pedro dos Santos manda aqui um super sticker, muito obrigada, Pedro. A Jussara Carneiro diz, tenhamos atenção, essa bancada vai fazer fumaça em pauta de gênero enquanto vota uma pauta neoliberal
de destruição do país. Isso mesmo. E tem também aqui um comentário, a Manuela, dizendo que é o melhor deputado do Distrito Federal. E é isso, passar para a palavra final do Fábio, já agradecer muitíssimo a presença aqui hoje no programa. Olha, gente, obrigado pelo convite, a gente está à disposição. Hoje vai ser a definição da próxima oitiva. A previsão que nós tínhamos até semana passada do presidente da CPI, o deputado Chico, é que fosse o coronel Casimiro, que é o coronel do batalhão que cuida ali da proteção dos poderes. Tem muitas explicações que não estão dadas, o quantitativo de policiais previstos era 650, na prática tinha entre 150 e 200 policiais. Tem algumas perguntas concretas que não são respondidas, né? O próprio coronel Casimiro, ele deu um comando no dia anterior para que os policiais militares não se apresentassem de manhã, se apresentassem só à tarde. Isso atrasou o operativo de segurança do dia 8 de janeiro. Então, são perguntas que a gente quer fazer a ele, espero que seja ele já nessa quinta-feira, para que a gente possa ter essas perguntas. E, ao passo que for andando a Comissão Parlamentar de Inquérito, a gente está à disposição aí de vocês para poder ir trazendo informações e fazendo o debate aqui, também com a documentação que a gente já tem em mãos, porque tem muito documento que já chegou na comissão, estamos analisando, inquérito por inquérito. Tem um outro elemento que a gente não pode desconsiderar, né? Assim como o método estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal, nós temos a ação dos manifestantes, nós temos o planejamento intelectual da ação golpista brasileira, que não foi interrompida completamente no dia 9 de janeiro, e nós temos a ação de financiamento, porque ninguém faz um operativo do tamanho do operativo do dia 8 de janeiro e do dia 12 de dezembro sem um financiamento. Eu já organizei ônibus. Como é que você organiza 150 ônibus sem um planejamento muito bem feito e com muito dinheiro e muito recurso? Então, a gente quer chegar nos financiadores, que são altamente articulados com esse projeto. Então, também é um segundo passo, que eu acho que vai ser uma fase importante da Comissão Parlamentar de Inquérito, porque são civis, empresários brasileiros que ajudaram a financiar esse processo. E eu acho que, para concluir, a gente não pode arredar. Eu acho que nós não temos um contexto para anistia no Brasil. É preciso que a gente tenha justiça de transição para aqueles que tentaram cometer um golpe contra a democracia brasileira. A gente não pode criar um clima autorizativo ou um clima de reorganização desse segmento para daqui 14 anos, vamos pegar 1950 e 1964, para daqui 14 anos eles tenham força, fôlego para dar um golpe nesse país. Então nós não queremos viver o que a gente já viveu no século XX. No meio do século XX, nós não queremos viver de novo esse processo. E para isso, a gente tem que ser irredutível em relação à cobrança por justiça de transição. E aí o Supremo Tribunal Federal, que bom, está cumprindo o seu papel. E eu acho que a CPI pode ser mais um elemento para essa cobrança e essa exigência nesse momento que a gente está vivendo. Tem gente pedindo aqui o contato do deputado Fábio Félix, se ele puder passar um e-mail para poder receber. Posso, com certeza. Primeiro, as nossas redes é sempre aberta, né? Fábio Félix DF, no Twitter, no Instagram, no Facebook, enfim, todas as redes, Fábio Félix DF, e o e-mail é fabiofelixdf@gmail.com. Então, se alguém tiver qualquer dúvida, questão, quiser abrir o diálogo com a gente, informação, às vezes tem alguma informação importante que pode colaborar para o processo da investigação, pode mandar para a gente. Obrigado, gente. Obrigado, Fábio. Tudo de bom, Até a próxima. Um abraço para vocês. Um abraço. Valeu.